Boa tarde! Estamos ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi. Como é que funciona esse quadro? Se você tem alguma dúvida que você queira fazer para o psicólogo ou que você queira que eu fale sobre algum tema que te interesse, todo final de semana eu abro o box de perguntas para você deixar lá as suas dúvidas e sugerir os seus temas. E nas quartas-feiras eu venho para fazer essas lives e responder as suas perguntas e as demais que surgirem sobre o tema. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Branco, eu sou psicóloga, trabalho com atendimento clínico e é uma grande paixão esse trabalho que eu faço, né? Tenho especialização em psicopatologia, psicanálise e clínica. Então vamos lá, o tema de hoje é sobre comunicação e assertividade. Vou colocar o tema aqui, porque quando alguém chegar vai saber do que a gente está falando, certo? Então, deixa eu escrever aqui. Comunicação e assertividade. Pronto. Tema fixado. Está aí. Então, qual foi a pergunta, né, que me fizeram para me fazer falar sobre esse tema? E me fala, gente, o áudio tá bom aí para vocês? Escrevam aí para mim, para eu saber. Então, ó, a pergunta que me fizeram foram duas perguntas. Como lidar com o erro de comunicação? Explicar ou esquecer? E a outra pergunta, como ser assertiva sem ser grosseira? Ah, o áudio tá bom, obrigada, gente. Então, assim, são perguntas muito pertinentes que têm a ver com a comunicação, né? E aí, o que fazer? Antes de respondê-las, eu preciso falar um pouco sobre isso, né? Vocês sabem qual é o grande erro na comunicação? Quem souber, escreve aí embaixo. Gente, o grande erro na comunicação, já vou até falar aqui para vocês, é você supor que o outro entendeu o que você disse. E a partir do momento que você estabelece ali uma comunicação, imaginando que o outro já está entendendo tudo que você fala, aí começa o erro. Porque as pessoas entendem de maneiras diferentes. Então vamos lá. E tem muita gente, eu não sei se vocês já ouviram, mas tem pessoas que falam assim, ah não, eu sou muito sincera, então eu falo tudo que eu penso, falo tudo que eu acho. Vocês conhecem pessoas assim? Oi, Ayla, seja bem-vinda aqui na live. Me diz aí, vocês conhecem pessoas que falam tudo, né? Porque são sinceras? É preciso ter um cuidado, né? Porque tem uma diferença aí entre você ser sincero e você ser grosseiro. É preciso separar as duas coisas. E aí, o que fazer, né? No lugar de você se colocar como uma pessoa sincera e sair falando tudo que lhe vem à cabeça. Ó, a Rosiane já tá falando, eu sou essa pessoa. Então vamos lá, Rosiane. Vamos entender aqui. No lugar de sair falando tudo que lhe vem à cabeça, do jeito que vem, é tratar com assertividade. E tem uma diferença aí, né? Porque a assertividade, ela fica aqui no meio. De um lado tem a passividade, que é aquela pessoa passiva, que aceita tudo, que não consegue se posicionar. A assertividade está no meio e do outro lado está a agressividade. Então, o que é a assertividade, afinal de contas? É você conseguir se comunicar, você conseguir se expressar, você conseguir falar o que você pensa sem ser agressivo com o outro, entendendo o outro e percebendo o ponto de vista do outro e respeitando o outro também. É você respeitar a si, não sendo passivo, e respeitar ao outro também, não sendo agressivo. Então,
esse polo aí, né? Na verdade, tem esses dois polos da passividade e da agressividade, e você está nessa medida justa com a assertividade. Aí ela tá dizendo, eu acho que as pessoas assim acabam sendo grosseiras. Essas pessoas, né, que acreditam que são sinceras e que tem que falar tudo que vem de qualquer maneira. Então, gente, esse é o ponto, né? É você ser assertivo. Então, ser assertivo é você não ficar o tempo todo engolindo sapo e você poder se expressar sem agredir o outro. Tudo bem? Isso requer, então, o quê? Inteligência emocional e inteligência interpessoal para você conseguir lidar com o outro. E requer também conseguir escutar o outro. Tudo bem até aí? E se vocês estão aqui comigo, já clica aqui no coraçãozinho para eu ver que vocês estão gostando da live e para o Instagram entender que essa live tem um conteúdo relevante e disparar para mais pessoas. Aproveita e envia para os amigos. Clica aqui no aviãozinho e já dispara essa live para mais pessoas estarem aqui conosco. Tudo bem? Então vamos lá. Logo, essa questão aí da sinceridade não é só o que você fala, né? É como você fala que faz muita diferença. Então, a comunicação, se a gente for parar para pensar, é o quê? É tornar comum o que está sendo dito. É uma via de mão dupla, tanto para você, tanto para o outro. E aí sim começa uma comunicação real, de forma que aconteça essa troca. Tanto você se posiciona, tanto o outro se posiciona. Jennifer, tem algum problema se eu passivo? Né? Tá nesse polo da passividade nas minhas comunicações? Não tem problema. A questão é qual é o seu objetivo nessa comunicação, porque às vezes você vai precisar ser passivo, dependendo do contexto. Tem algum problema de ser agressivo? Também não. Vai ter contexto que você vai precisar ser agressivo, sim. Não é a todo momento que você precisa estar naquele meio ali da assertividade. Vai depender muito do contexto. Por exemplo, se você tá com uma criança, essa criança sai correndo pro meio da rua quando tá vindo um carro, você não vai ser passivo com ela, você não vai ser assertivo com ela, você vai ser grosseiro, você vai gritar, você vai falar volta, porque você precisa ter um impulso mais agressivo para essa criança entender, te escutar e retornar. Então, tudo vai depender do contexto, tudo bem? Mas na maioria, né, das conversas, das comunicações, a gente trata com a assertividade para a gente conseguir se posicionar e conseguir escutar o outro também. E eu já fiz até um post falando sobre a diferença entre o ouvir e o ouvir e o escutar, tá aqui no feed do meu Instagram, caso vocês queiram ver um pouquinho mais, né? Mas a grande diferença é que quando você ouve, você usa o seu ouvido, né? Então a informação vem e sai. Por exemplo, se você estiver aqui na minha live só ouvindo o que eu estou dizendo, vai vir um monte de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, você não vai processar a informação. Mas você está ouvindo alguma coisa ali, mas você não está escutando. O escutar requer, então, processamento de informação. Requer você entender o outro. Então, tem uma grande diferença entre o ouvir e o escutar. E na assertividade, você precisa não só ouvir, mas escutar esta outra pessoa, certo? E tem um ponto também, né? Para você conseguir escutar o outro, você precisa estar bem, né? E quando você está afetado emocionalmente, acaba sendo mais difícil de você ser assertivo. Porque você fica blindado, né? As emoções, elas acabam falando mais alto. Por isso que é importante ter aí uma inteligência emocional, aprender a lidar com os seus afetos para você ter uma comunicação assertiva, tá? E não deixar que os seus afetos aí se sobressaiam e você acaba sendo grosseiro, né? Com a outra pessoa. E aí, quando a gente fala, né, em comunicação e assertividade, a gente traz aquele tema que muitas pessoas falam sobre a comunicação não violenta.
Vocês já ouviram esse termo alguma vez? É CNV, comunicação não violenta. E quando a gente fala da comunicação não violenta, ela tem alguns pilares para você conseguir se comunicar sem agredir o outro e sem se agredir também. E um dos pilares é observar o que está sendo dito ali sem julgar. E perceber, sabe, o que de fato está sendo dito ali. Se atentar mais aos fatos e julgar menos. O outro pilar é você conseguir nomear os sentimentos e entender, poxa, por que eu estou ficando irritado com essa pessoa? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva? Eu estou triste? É com essa pessoa? Não é com essa pessoa? É um tema que me remete a coisas que já aconteceram no passado? É um tema que me remete a outra pessoa? E a partir do momento que você tem condições de distinguir que sentimento é esse, fica um pouco mais fácil para você perceber o que se passa ali naquela comunicação e saber o que é seu e o que é do outro. Aí a Rosiane está dizendo aqui, às vezes estou apenas expondo a minha opinião, mas o outro entende que estou agredindo. Aprender esse equilíbrio é o que pega. De fato, Rosiane. E por que, né, que a gente tem que conseguir nomear esses sentimentos? Porque quando a gente entende o que a gente sente, a gente tem capacidade também de perceber o outro e entender o que o outro está querendo dizer nas entrelinhas. Porque digamos que você está lá conversando com uma pessoa, essa pessoa está num dia mais sensível, se você usa um tom de voz um pouco mais alto, um pouco grosseiro, essa pessoa vai ficar ainda mais sentida e mais tocada. E se você percebe tudo isso, você tem condições de mudar um pouco o seu tom de voz, você tem condições de perceber, né, todo esse sentimento aí que tá por detrás dessa pessoa que tá mais sensível e ser menos grosseira com ela também, certo? Então, tem aí o primeiro lá, você observar o que se passa nessa comunicação. O segundo pilar, conseguir nomear tanto o que você sente quanto o que o outro sente também, né? E o terceiro é identificar quais são as suas necessidades e comunicá-las. Porque tem pessoas que às vezes começa uma discussão, mas não sabe nem por que tá brigando. Já aconteceu isso? Ixi, acho que eu tô com batom no dente, deixa eu limpar, né? Então vamos lá. Às vezes acontece, você entra numa discussão, tá lá no meio da discussão e não sabe por que entrou nela. Já aconteceu isso alguma vez? E isso acontece com casais, isso acontece com amigos, com pessoas que estão lá no meio dessa discussão e o que se sobressai é esse sentimento e essa necessidade de estar certo, né? Então, se você identifica e consegue dizer o que você quer, né, e consegue saber qual é a sua necessidade, fica mais fácil nessa comunicação. E o quarto pilar é você conseguir pedir no lugar de mandar. Tem muita diferença, né? Usando esses 4 pilares da comunicação não violenta, você consegue ter assertividade. E isso requer um trabalho muito intenso consigo mesmo. E tem um outro ponto também, você perceber o seu tom de voz. Porque como eu disse bem no começo, né, não é o que você diz, é como você diz, que o outro vai acabar interpretando de uma maneira diferente. E aí, se você percebe esse seu tom de voz e modula isso a seu favor, você acaba tendo uma comunicação melhor. E tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que se afetam quando você usa um tom de voz mais elevado, um tom de voz mais grosseiro. E se você percebe o outro, cabe o quê? Ter cuidado com esse outro. Se esse outro se afeta, se esse outro é uma pessoa mais sensível, por que não tomar um pouco mais de cuidado com o seu tom de voz, com a sua forma de falar? E até com a sua expressão corporal também, né? Por exemplo, se eu começo essa live falando boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma live, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Isso não tá demonstrando essa real felicidade. Então, o seu corpo, ele também fala. E ele expressa muita coisa. Então, se tu percebe aí o seu tom de voz,
E se você percebe a sua expressão corporal, une isso à sua fala, isso pode te ajudar muito. Tudo bem até aí? Então, vamos lá, gente. Respondendo essa pergunta, né? Como lidar com os erros de comunicação? Explicar ou esquecer? A melhor coisa a se fazer é, se é uma pessoa importante para você, que você quer manter um contato e um vínculo, é preciso sim explicar, usando tudo isso aqui que a gente conversou, tentar entender o outro, falar dos sentimentos e falar sobre você, como você se sentiu e sem julgamentos, certo? Agora, se é uma pessoa que não faz a mínima diferença na sua vida, não precisa gastar tempo, né? Mas se faz, não tem por que esquecer. É importante sim explicar, até para entender tudo que se passa aí nesse erro de comunicação e manter um bom relacionamento com essa pessoa, né? Boa tarde, Giane, seja bem-vinda aqui à nossa live. Estamos falando sobre comunicação e assertividade. Se tiver alguma dúvida sobre isso, pode colocar aí nos comentários que já eu começo a responder as dúvidas de vocês. Então, gente, podem ir aí escrevendo que já eu volto para ver as dúvidas e para a gente esclarecer tudo isso. Então, o que deve ser feito? Explicar esse erro de comunicação ou esquecer. Sendo uma pessoa importante para o seu vínculo, é importante sim explicar, tentar entender o que se passa, certo? Não sendo tão passivo e não sendo grosseiro. Nesse limiar aí, usando a assertividade. Tudo bem? E a outra pergunta, como ser assertivo sem ser grosseiro? Tem pessoas que fazem essa comunicação, que colocam como sinônimo, né, da assertividade com a grosseria, com a sinceridade. Não é isso, é você estar nesse meio termo. Não ser passivo e não ser grosseiro. É falar o que você sente sem agredir o outro, tendo cuidado com o outro, respeitando o outro. E respeitando você também, né? Quando você não se coloca nesse lugar passivo. Então é isso, gente. Era essa minha fala que eu tinha aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, aproveite o momento, né? E se por acaso você estiver vendo esse vídeo no YouTube, né, e for novo, se inscreve no canal para você receber de mais vídeos que eu posto aqui, tá bem? Então, eu tô vendo que não tem dúvidas, pelo menos até agora não chegou, né? Deixa eu botar aqui. Gente, não tem dúvidas, então é isso. Obrigada por vocês estarem aqui, porque essas lives só acontecem porque vocês estão presentes, né? E porque vocês perguntam. Então eu aguardo as perguntas de vocês no final de semana, que eu vou lá abrir o box de perguntas e vocês colocam tudo que vocês querem saber lá, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima quarta-feira pra gente se encontrar aqui no Pergunta pra Psi. Um comentário. Eu sofro com isso, quando abro a boca dá ruim. Então, Rosiane, vamos colocar em prática a comunicação não violenta e perceber o outro, né? Porque muitas coisas são ditas, mas nas entrelinhas tem outras coisas aí por detrás. Tem pessoas que agridem o outro, mas para se defender, e quando vai ver, tem um enorme sofrimento por detrás disso. Então, digamos que uma pessoa que não tem intimidade com você, que não sabe da sua vida e acaba te acusando de algo ou trazendo palavras grosseiras ali para você que você sabe que não é contigo, você quebra essa pessoa a partir do momento que você fala: olha, eu tô vendo que você tá irritado e eu sei que não é comigo. Então me fala, o que tá acontecendo? Aí essa pessoa pode ser que ela acaba, né, tirando toda essas amarras e todo esse escudo que tá aí dela. E quem sabe até se abrir aí contigo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e nos vemos na próxima quarta-feira, 1h da tarde. Um beijo enorme. Tchau, tchau.